Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Auzu billahi minash shaitani rajim. Prezados irmãos, nessa noite estaremos recebendo a professora Luana Alves, que irá compartilhar conosco do seu conhecimento na área da educação, Vai ser uma honra estar recebendo ela aqui e compartilhar conosco seu conhecimento. Nós iremos falar sobre volta às aulas, teoria QAnon e vacina, Então, vamos ver com o seu conhecimento o que poderia estar auxiliando nessas coisas que envolvem a sociedade hoje em dia, Essas coisas atuais. Só esperar a Luana tá entrando que nós já iniciamos a live. Agradeço a todos que vão assistir a live e também depois. Só esperar a irmã estar entrando. Gostaria também de, nessa noite, agradecer muito ao Dr. Rossandro, que ontem mandou um abraço para mim durante a live. Também gostaria de mandar o mesmo para ele. E nós estamos muito felizes dele ter participado de uma live conosco, e compartilhado o conhecimento, a busca do conhecimento é um dever de todo muçulmano. E esse conhecimento a gente tem que também passar para os demais, Só chamar a irmã Luana aqui. Olá, Assalamu alaikum, irmã. Tudo bem? Eiko, tudo bem? É uma Boa satisfação noite. enorme falar com você. Boa noite. Gosto muito da família de vocês, da Aisha, do Ibrahim, e é uma família que eu admiro muito. Assim, vocês moram no meu coração. Nós também admiramos muito a sua família também. A gente sempre vê as fotos de vocês e ficamos também muito felizes por essa família linda que vocês têm. Ah, Irmã Luana, este tema que nós vamos falar agora, que eu estava até explicando para os irmãos um pouquinho, que vai ser também, que é uma coisa que é voltada hoje em dia, que é uma coisa muito atual, e sobre o tema, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós, essa questão da volta às aulas. Eu gostaria que você, como educadora, se o governo tem dado algum tipo de auxílio para os profissionais da área da educação, tem dado algum suporte, como é que está sendo essa movimentação na hora da educação? bom, eu vou falar da rede estadual, que é o lugar onde eu atuo, há quase 15 anos. A pandemia da Covid-19 ela veio realmente para poder mostrar aquilo que nós já sabíamos, da exclusão, das desigualdades educacionais, da falta de infraestrutura, das más condições de trabalho, das más da estrutura da escola pública estadual como um todo, que tirando meia dúzia de casos, que são exceção, o restante é tudo precarizado, Então, assim, antes da pandemia, a gente tinha situações onde as escolas não tinham papel higiênico, por exemplo, Então, ela veio para mostrar que nós não estamos preparados nem para uma volta na pandemia, como nós também não estávamos preparados antes, no dito normal, né? E aí a gente está vivendo uma situação em que a gente tem uma super pressão por parte de alguns setores da sociedade, que são normalmente os setores ligados de alguma maneira à escola privada. E esses setores eles querem, por motivos óbvios, a volta às aulas, porque foi condicionado que só poderia voltar às aulas nas escolas particulares, faculdades, cursos e etc., desde que voltasse às aulas na rede estadual. Mas na rede estadual, nós não temos essa condição. Na maioria das escolas, principalmente nas periferias das grandes cidades,
cidades do interior, e sempre assim, longe dos grandes centros, longe dos olhos das pessoas, né? Eu brinco muito que assim, eu moro numa cidade do interior, né? Aqui na Grande São Paulo, Poá. E assim, quando você passa de ônibus, pelo itinerário do ônibus, as escolas estão lindas. Agora, se você sair do itinerário do ônibus e passar pelas outras escolas, aí você já vê a realidade, né? Portão quebrado, escola de lata, mato e por aí vai. Bom, aí falando da precarização, né? A pandemia ela mostrou bem que assim a opção pela educação é de quem tem um mínimo de infraestrutura. Então, para o aluno que ele tem celular, que ele tem acesso a uma rede de internet, é, também não pode ser qualquer celular, né? Porque o governo fez um aplicativo onde só determinados aparelhos conseguem instalar, outros não. Para esses, a gente continua tendo aula normalmente, né? Quer dizer, normalmente, modo de falar, né? Mas você tem ali o conteúdo, uma integração do aluno com a escola. Agora, o aluno que ele não tem celular, que ele não tem computador, que ele não tem acesso à televisão, porque às vezes você tem a televisão, mas você não tem é, na região que você mora, o acesso lá, a gente fala muito da TV digital, mas ela não é 100% acessível para todo mundo. Então, para essas pessoas, para esses estudantes, para esses professores, porque também é uma situação dos professores, porque vejam, a gente presta concurso para trabalhar no mundo presencial. A gente não presta concurso para trabalhar em, em situações remotas, né? Porque nós também não Verdade. temos uma educação à distância, nós temos uma educação remota que foi montada em pouco tempo, né? Então, para essas pessoas não há educação, né? Para essas pessoas há uma situação de exclusão. E aí, se é o professor, ele fica sem pagamento, e se é o aluno, ele vai ter um prejuízo é, no seu percurso escolar, né? Na realidade, assim, eu acho que todos nós, nessa pandemia, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, todos nós seremos afetados. A diferença é em maior ou menor grau, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela estuda numa escola de referência em Guarulhos, escola particular, caríssima e tal, e ele já tinha, dentro da rotina dele de estudos, é o menino que tem a idade do meu filho, 9 anos de idade, ele já tinha uma rotina junto com o computador. É um computador específico, só para os estudos, com programas especiais da escola. Então, para ele, o que ele vai sentir da pandemia? O afastamento do convívio social. Mas com relação à continuidade dos estudos em si, nem tanto, porque já era prática dessa escola. Agora, para nós, réis mortais, é muito difícil, né? Porque imagine, por exemplo, eu tenho mais de 400 alunos, né? Desses 400, menos de 200 comparecem à plataforma. E aí você fica naquela que você não sabe se o seu aluno ele está vivo, se ele não está, se ele está se alimentando, porque a gente sabe que muitos vão para a escola para poder se alimentar. E aí, como é que você continua com o conteúdo como se nada tivesse acontecido? Né? Vamos discutir, sei lá, a aprendizagem. Que aprendizagem que eu vou discutir com esse tipo de dúvida, né? Se o meu aluno está comendo ou não, se o meu aluno está bem ou não está. E é isso que tá colocado para gente, né? E assim, o que nós sabemos da Secretaria da Educação é o que a mídia divulga, né? Muitas vezes até os nossos coordenadores pedagógicos eles são surpreendidos por essas entrevistas coletivas que o secretário e o governador dão. E aí, através disso, que eles vão estruturando alguma coisa para passar uma comunicação para a gente. Então, assim,
Mas eu não os culpo, porque assim, nós não estávamos preparados. Eu não prestei concurso para ser professora a partir do meu lar, né? E nós também não temos assim auxílio na nossa conta de internet, auxílio para pagar a nossa conta de luz. Por exemplo, eu tenho uma situação que eu acho que muita gente deve estar tendo. Eu não tenho espaço para colocar mais aplicativo no meu celular. O celular é meu, mas devido aos compromissos de trabalho, eu não tenho mais espaço para colocar outras coisas no meu próprio celular, né? Então, eu acho que o panorama é esse. Uma coisa que eu queria destacar, Nasser, é que assim, quando eu falei com a Aisha, né, numa live lá do dia 26 de abril, isso daqui é só para a gente pensar, né? Nós tínhamos a seguinte situação da pandemia: nós tínhamos 63.100 casos, né, dessa SARS-CoV-2, e nós tínhamos 4.286 mortes no Brasil por Covid-19. Hoje, dia 27, até o horário que eu peguei, agora já deve ter atualizado para mais, né? Mas eu peguei por volta do meio-dia. Nós temos no Brasil já 4.718.048 casos de Covid, com 141.441 mortes. Então, eu acho que assim, se a gente pensar só numericamente, apesar de que eu sou professora de história, eu acho que isso já responde se as aulas podem ou não voltar. Professora, os alunos ou os pais têm dado algum tipo de opinião a respeito disso, dessa possível volta às aulas? Olha, dentro de uma pesquisa que a gente realizou na minha comunidade escolar, por conhecer a escola, é uma escola que está no bairro do Itaim Paulista, são 42 anos de escola, mais ou menos. Cerca de 89% dos pais são contra o retorno às aulas, né? Como mãe de aluno, né, meu filho também estuda em escola pública aqui no município de Poá, nós também tivemos uma situação meio parecida, quase 80% dos pais não querendo o retorno às aulas. Eu acho que assim, quando a gente para pensar na situação e na gravidade, e conhecendo a realidade, né? Porque a gente sabe que assim, as salas de aula elas não têm boa ventilação, elas são super lotadas, né? Essa é uma reivindicação, por exemplo, histórica do professorado paulista, né? Diminuição de número de alunos por sala de aula. Desde que a minha mãe era professora lá nos anos 80, já se fazia greves para diminuir o número de alunos por sala. Então, conhecendo toda essa realidade, quem conhece não é a favor da volta. É uma situação difícil mesmo, né? Fica todo mundo de mãos atadas, né? Também, como você falou também, não se sabe se a criança comeu ou não, se alimentou. Também o número de casos de abuso também aumentaram com essa mudança. E como você falou também, foi feita uma coisa que não foi planejada, né? Foi jogada, né? Vamos dizer assim, né? O professor, o profissional da educação não tem não tem uma estrutura, não tem um aparelho de telefone, às vezes não se sabe como é que está com relação à internet, tudo isso. Então é uma coisa jogada, né? E fica assim de qualquer forma, né? Não só isso, né? Tem que ter também um auxílio também para o professor, né? Tem que ter uma estrutura, tem que ser disponibilizada uma estrutura para o profissional da educação para que a educação venha, pelo menos durante essa pandemia, venha a ser acessível a todo mundo, né? Sim, sim. Inclusive, assim, eu gostaria de frisar, assim, que, assim, primeiro, me causa, assim, espanto quando as pessoas falam que os professores estão de férias em casa, né? Porque, assim, desde abril que a gente não para, né? É, a gente tem trabalhado remotamente, não com a mesma qualidade, não para a mesma quantidade, né? E também não é da maneira que deveria ser, né? É, mas também nós não somos responsáveis pela pandemia. Então eu acho que assim, muitas vezes a sociedade
quer jogar no professor, na escola. Uma responsabilidade que o professor não tem, né? Porque a responsabilidade de cuidar do meu filho enquanto eu trabalho não é do professor, né? É porque, por acaso, eu consigo atrelar uma coisa na outra. Mas a responsabilidade por cuidar do meu filho enquanto eu trabalho é uma atribuição que o pai e a mãe eles têm que pensar desde sempre, né? Até porque, assim, criança adoece, né? A gente não pode ficar contando com a escola 100%. Então, eu acho que assim, a gente tem que repensar muito a questão da escola. Eu estava até vendo uma fala do Cortella, eu acho ele magnífico, e ele estava dizendo da diferença entre escolarização e educação. A educação, a aprendizagem, o processo de conhecimento, ele se dá o tempo todo. Ele se dá na minha casa, ele se dá quando eu estou numa condução lendo um livro, ele vai se dar o tempo todo, enfim, né? Agora, a escolarização é que a gente estava acostumado a ter uma escolarização, a escola, só naquele ambiente físico. E agora a gente viu que a escola ela não é só um ambiente físico, ela é algo muito maior. Eu ainda não consigo codificar o tamanho da escola, né? E isso eu falo assim, tanto quanto professora, quanto como estudante e quanto mãe de aluno, né? Porque, assim, por exemplo, na pandemia eu fiz inúmeros cursos, participei de inúmeros eventos e, assim, aprendi muita coisa sem sair da minha casa. Então, eu acho muito importante esse elo com a escola, né? A gente precisa estar integrado de alguma forma. Agora, se a gente precisa do mesmo conteúdo, da mesma quantidade excessiva neste momento, ou não? A gente precisa da dimensão da educação humana ou a gente precisa da dimensão da educação simples e exclusivamente para preparação para o vestibular? Então, são algumas questões que a gente tem que agora, mais do que nunca, tá repensando, né? Sobre esse valor, sobre essa dimensão, sobre a escola ser um ambiente, ou a escola ser algo maior do que o ambiente, né? O que eu falo com isso? Por exemplo, eu não sei na religião muçulmana, mas na religião cristã, a gente acredita que assim, onde dois ou três estiverem reunidos falando em nome de Deus, Deus está ali no meio. Então a gente não precisa estar numa igreja espaço físico, a igreja está conosco, percebe? Então a gente precisa ver se a escola, se medindo isso também pode se dar para a escola. Mas são questões ainda para a gente refletir, não tem nada fechado, né? Então eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. E também o impacto disso, né, professora? Porque se a informação que chega para nós é que crianças e adolescentes também adquirem a Covid e também transmitem, e também tem outras síndromes respiratórias e também transmitem, né? Então, assim, tem que ser bem pensada essa questão também, né? Sim, sim, é assim, essa doença, Nasser, ela é uma doença que ela ainda é meio enigmática, né, para os próprios cientistas. Ela não é uma doença assim que a gente possa dizer com precisão, ela é isso ou ela é aquilo, né? Eu tenho dois casos assim bem emblemáticos. Dois amigos meus do mestrado pegaram Covid. Aquela pessoa super saudável, que se alimenta bem, que dorme bem, vida regrada, pegou e se acabou. Ficou super mal. E um outro amigo que também que pegou, com comorbidade, acima do peso, só come besteira, tem insônia, pegou e parecia uma doença sazonal qualquer. Então, essa é a grande questão, porque assim, a gente já sabe que as crianças elas podem ser uma espécie de transmissores, né? Levar, não acontece nada com a criança, aí leva a doença para casa, às vezes o pai não tem nada, a mãe vai ficar super grave. A mãe não tem nada, mas a professora vai adoecer.
E aí, o que que a gente faz depois com isso? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas falarem assim, ai, mas a questão emocional da criança. Claro que isso é complicadíssimo, né? Ninguém está negando que não seja complicado. Eu acredito que depois que a gente sair desse processo de pandemia, todos nós precisaremos passar por alguma espécie de terapia, porque não é fácil para ninguém ficar confinado tanto tempo. E assim, nós estamos em casa com medo de uma doença, com medo de pegar uma doença e morrer, né? Então isso não é qualquer coisa. Mas pensa nessa criança, se ela volta para a escola, a professora pega a doença de uma daquelas crianças e depois a professora vem a falecer. Não vai gerar um trauma também? Ou Com certeza. transmite a doença e falece sei lá, um tio, um avô, uma mãe, um pai. Então são coisas que a gente tem que pensar. A gente não pode, igual eu vejo, né? Eu imagino que isso que a gente vê das pessoas irem para a praia, das pessoas viverem como se elas estivessem de férias, curtindo lazer, recebendo visita em casa, eu acredito que seja aquela negação da psicologia, né? Eu estou negando uma situação que eu não quero enxergar. Porque realmente, se a gente parar e pensar que nós não temos vagas na UTI para todo mundo, nós não temos uma liderança capacitada para levar uma crise como essa. Nós temos uma situação econômica instável, basta ver o preço do arroz. Realmente, se a gente parar e pensar em tudo isso, a conjuntura desse Brasil atual, eu acho que a gente não vai ficar bem. Né? Psicologicamente, a sanidade mental ela não vai ficar bem. Mas, por outro lado, não é porque eu estou negando que eu tenho que sair e fingir que nada está acontecendo. E, infelizmente, o que a gente vê por aí, né, nas poucas saídas que a gente dá, de uma tristeza muito grande, né? As pessoas sem máscara, as pessoas se aglomerando, as pessoas deixando as crianças soltas na rua, enfim. Então eu penso que assim o mais prudente é a volta com a vacina e até lá o uso de máscara, né? Porque nós não temos outra defesa, outro meio para nos proteger. Verdade, professora. E também, isso também faz parte, né, do negacionismo que foi implantado na sociedade, especialmente aqui no Brasil, né, e as pessoas conseguiram absorver bem esse negacionismo e ficam vivendo dessa forma, né, como se nada tivesse acontecendo, né? Inclusive, assim, Nasser, você queria que eu falasse sobre a teoria Que é que não. e aí eu fui pesquisar, passei essa semana inteira pesquisando algumas coisas sobre essa teoria, né? Na verdade, o QAnon é um mix de várias teorias da conspiração. Teorias da conspiração, eu acho que assim, elas devem existir desde que o homem é homem. Porque faz parte do ser humano você ficar confabulando, né? Sobre coisas que podem acontecer, sobre coisas que são secretas, que nem todo mundo tem acesso. Faz parte da confabulação. Eu acho que assim, é uma questão humana mesmo, né? Talvez se a gente pensar assim, Roma, Grécia, deveriam existir pessoas que ficavam, né, pensando que, sei lá, um senador tinha acesso a coisas que os meros mortais não tinham. O problema é que, assim, através das redes sociais, o que era uma simples crença de pequenos grupos ganhou uma amplitude, né? Foi amplificado a uma potência muito elevada. E hoje, esse mix de teorias, né? Eles eles são muito favoráveis ao Trump lá nos Estados Unidos, e o que é mais preocupante é que eles estão se ramificando por toda a América Latina. Então, Costa Rica, Colômbia, Brasil, Argentina, já existe membros aí dessa teoria, né? Essa teoria,
ela, ela é uma suposta luta contra um estado profundo, que seria uma luta contra certas entidades que estariam infiltradas no governo e que teria a ver com satanismo, é, uma rede internacional de pedofilia e etc e tal. E aí, é, esse que demorou muito para as pessoas entenderem ao que ele se refere, né? Se ele se referiria a uma pessoa ou a um grupo, porque essas postagens, as primeiras postagens dessa teoria, elas tinham um quesinho. Então as pessoas ficavam se perguntando se era uma pessoa ou era um grupo. Depois, achou-se que é uma referência aí a um departamento de energia lá dos Estados Unidos. O fato é que esses representantes, eles estão em todas as partes lá dos Estados Unidos. Agora, nos comícios do Trump, dá para ver. Eles ficam com a letra Q, né, em cartazes. E o que é mais preocupante, eles são contra vacinas. Eles criam teorias malucas, como uma do termômetro de febre. Eu não sei se você já viu essa. Para mim, essa foi a mais interessante e bizarra, né? Quando você entra nos locais, aí eles medem a sua temperatura para ver se você está com febre. E está se espalhando que ao medir a temperatura por aquele aparelhinho, né, de febre, podem sugar o seu pensamento. E aí muita gente não está deixando mais medir a febre para ninguém sugar o pensamento. Enfim, a gente olhando assim racionalmente é uma coisa bizarra, né? Inventaram a questão das máscaras, né? Que as máscaras chinesas estavam com Covid, e aí um monte de gente parou de usar máscara. Eles negam as mudanças climáticas, né? Como o aquecimento global, os efeitos da devastação na Amazônia e assim por diante. E esse grupo do QAnon, eles são experts em proliferar as fake news, né, no mundo inteiro. Além disso, eles dizem que tudo que a mídia publica são notícias falsas. Você não deve acreditar na mídia, então você deve acreditar na rede social daquele ser que você segue, né? No caso Trump, aqui a gente sabe, né, quem é. O fato é que assim eles acreditam muito em conceitos como o milenarismo, né, que o final do mundo estaria próximo, né, porque nós chegamos ao ano 2000, né? Isso daí é uma coisa que vem desde os egípcios, depois os mesopotâmicos, os indo-arianos, o zoroatrismo, vários povos e tipo de religiosidades diferentes sempre acreditaram aí no final dos tempos e que ele estaria ligado ao milênio, né? E aí os cristãos começaram a ter acesso a esse tipo de pensamento a partir do século III, quando o cristianismo chegou ali pela Ásia Menor. Mas assim, enfim, uma coisa que eu questiono é, se eles temem tanto o apocalipse, né? Por que não combater o que gera o apocalipse? Em outras palavras, por que não combater falsas doutrinas, gente que usa da boa fé do povo em proveito próprio, destruição do meio ambiente? Eu acho que são tantos elementos, né, que a gente poderia fazer cada vez um pouquinho para a gente não destruir o planeta. E parece que é o inverso, né? Temem tanto o apocalipse que se calam diante, por exemplo, dessa barbaridade que está acontecendo quando a gente vê aí o Pantanal em chamas, a Amazônia em chamas. E curiosamente, né? A gente não vê notícia assim de foi devastado um latifúndio. Morreram X cabeças de gado nesses incêndios.
Então, enfim, a gente tem que começar é, a pensar sobre essas coisas, né? É Enfim. verdade, professora. E assim, se terá uma tribulação ou não, é, acho que essas pessoas que criam essas coisas também teriam que pensar um pouco antes, pensar no agora, por exemplo, né? Como você falou agora, pensar o que que a gente poderia estar fazendo, né? Fazendo cada um fazendo sua parte, evitando certo tipo de coisa, principalmente nas nossas ações, né? Outro dia, nós tínhamos um diálogo muito interessante com aquele ator Matheus Solano. E ele falava, né? Porque ele é um ativista do meio ambiente, né? Aí ele falava, gente, não adianta a gente esperar uma grande ação do governo em prol do meio ambiente. A mudança ela começa conosco, ela começa quando a gente separa o nosso lixo, né, para fazer coleta seletiva. A mudança começa quando eu vou para a praia e não jogo lixo, né, ali porque eu sei que aquilo ali vai acabar indo para o mar, os bichinhos vão tentar comer achando que é uma alga. Então são pequenos fatos, são pequenas ações que a gente vai tendo no nosso dia a dia, coisas que não doem a gente fazer, que vão transformando o planeta num lugar melhor, né? E essas pequenas ações, elas passam necessariamente, né? Pelo cuidado ao meio ambiente, né? Nós acreditamos num Deus invisível, e a gente não cuida do visível, que é a natureza, que são as plantas, que são os bichos, que são os recursos naturais, né? Um lençol freático. A gente bebe água, então nada mais óbvio que a gente cuidar dos nossos mananciais, né? Porque a água ela brota, né? Ela brota da terra quando você planta alguma coisa. Então a gente tem que começar a pensar essas ações para não ficar produzindo aí o apocalipse e depois criando essas teorias malucas da conspiração. É verdade, professora. Se a pessoa tem Deus, né, no coração, então não tem que temer uma tribulação desse tipo, né? Exato, e assim, nós somos agentes de Deus na Terra, né? A gente pode fazer a diferença no local onde a gente está, né? É verdade, verdade. Professora, eu gostaria que você nos explicasse também um pouquinho sobre a vacina, né, esse recurso que todos aí estão esperando, que o mundo inteiro está esperando, né? E também vocês da educação também. Nossa, eu vou te falar, viu? Até sonho que tô tomando essa vacina. Bom, a vacina, como a gente sabe, ela foi assim uma das maiores descobertas, né, do homem. E assim, no Brasil ela já foi cenário de revoltas, já curou muita gente. Nós temos aí um dos maiores programas de vacinação do mundo, né? Que infelizmente ele vem sendo desmontado. E a vacina ela nada mais é que uma preparação biológica para dar imunidade para o sujeito, né? E aí ela age prevenindo alguma doença, né? Então, assim, no Brasil, durante muito tempo, a gente teve a erradicação de muitas doenças, né? Sarampo, poliomielite, é, tifo e uma infinidade de doenças. Aí, o que muitas pessoas se perguntam assim, mas e a Covid? Você acredita que dá para fazer uma vacina contra a Covid em tempo recorde? Eu acredito. Por que eu acredito? Porque em 2009, quando nós tivemos aquela crise da H1N1, a Austrália, em tempo recorde, fazendo uma grande pesquisa, eles conseguiram fazer a vacina da H1N1, que ficou pronta ainda em 2009. E aí eles vacinaram a sua população inteira e pelo menos lá eles não viveram aquele horror que nós vivemos, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Eu lembro muito dessa gripe, né? Foi uma coisa assim terrível, né? Nós perdemos pessoas, mas também não se compara com a Covid.
Então, eu acredito que pelo esforço dos cientistas, e eles têm alguns dados, por exemplo, que o vírus ele tem uma estrutura poderosa, mas ao mesmo tempo ele é um vírus simples, né? Ele não é um vírus muito complexo. Então eu acredito que com esses dados, com o DNA do vírus, né, que foi descoberto até por pesquisadoras da USP, nós podemos sim ter uma vacina em tempo recorde. Qual que é a diferença entre a vacina que a Austrália conseguiu em 2009 para agora? É, eu acredito que assim, agora nós estamos precisando dessa cooperação internacional, né? Porque assim, a Covid é, ela afeta a economia e ela é um vírus que afeta a saúde humana de uma maneira sem precedentes na nossa história recente. Então eu acredito que possa sim haver uma eficácia na vacina russa, né? É, Aí vão falar assim, ah, mas e o Putin? É, Eu acredito que, assim, com todas as críticas ao Putin, ele realmente tenha feito esse esforço, não porque ele é bondoso nem benevolente, mas porque ele enxergou ali uma fonte de riqueza mesmo, né, no nosso tempo. Porque quem conseguir essa vacina primeiro vai ficar rico, né, gente? E se a gente pensar que a Rússia, no contexto da Guerra Fria, ela era tão evoluída quanto os Estados Unidos, né? Tanto que eles rivalizavam, então eu acredito que eles possam, sim, ter chegado a um produto bom, né? É, Aí as pessoas ficam, ah, e a vacina chinesa? Primeiro que assim, gente, não dá nem para a gente dizer que o vírus ele é chinês, porque ele é um vírus que já tomou uma proporção global, né? O mundo inteiro está sendo afetado por ele, em maior ou menor grau. E como na gripe espanhola, quem garante para a gente que esse vírus realmente começou na China? Né? A gente viu É que na China verdade. houve o pico, a situação mais grave, mas a gente ainda não tem como esclarecer se foi realmente lá que começou, né? É, Lembrando que, por exemplo, a gripe espanhola, ela é uma gripe dos Estados Unidos que foi gestada ali no contexto da Primeira Guerra Mundial. E se a gente pensar desmatamento, poluição, não é só a China que tem essa situação, né? Outros lugares do mundo também poderiam ser um ambiente propício. E quando você desmata e destrói com fogo as florestas brasileiras, a gente também pode estar gerando uma próxima pandemia a partir do Brasil, né? Então eu acho que a gente tem que pensar menos de maneira localizada, vírus chinês, vacina chinesa ou vacina russa, e pensar mais como solidariedade humana. Vindo de onde vier, se tiver uma comprovação científica, se forem realizados todos os protocolos para se fazer uma vacina, que não é coisa qualquer, não é uma tarefa fácil, né? Eles levam, dependendo da doença, são até 10 anos para fazer a vacina. O que está fazendo com que essa vacina se acelere é justamente a cooperação científica internacional. Eu acho que a gente tem que se preparar, a gente tem que tomar e a gente tem que se solidarizar enquanto gente. Por isso que assim, eu volto a falar, enquanto não tem vacina, máscara. Porque eu me protejo, eu te protejo e a gente impede a proliferação do vírus, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que está chegando o verão e realmente sufoca. Então, que a gente procure, né, se proteger para a gente poder sair o mais rápido possível dessa situação e a gente só vai sair com cooperação mútua. É verdade, professora. Nós temos que se unir, né, nessa pandemia para mostrar
futuramente uma outra imagem, né? A união, aquela famosa frase, né? Que a união faz a força, né? Todo mundo estando unido nessa pandemia, a gente pode fazer diferença, né? Sim, sim. Olha, Nácia, eu vou ser bem sincera e honesta para você. Eu acho que a gente ainda não superou esse momento pela nossa falta de solidariedade, né? Verdade. Quando a pessoa fala assim, ah, mas eu já peguei, já me curei, então vou seguir minha vida normal. Isso demonstra, né, uma falta de solidariedade com um amigo que não pegou. Será que o meu amigo precisa pegar, sofrer, talvez até morrer, porque eu já peguei, eu já estou ótima e bola para frente? Então eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade é, de ver, né, que todos somos parte de um todo, né? Que não é o momento da gente pensar individualmente, né? E assim me causou muita tristeza ver as pessoas indo para a praia, indo para o barzinho, indo pro, sabe, como se não houvesse amanhã. E fora isso que a Joana tá falando, né? Quem pegou pode pegar novamente, né? Então, nem os cientistas garantem que há uma imunidade para quem já adoeceu da Covid. É verdade. Professora, também tem algumas matérias que você lê, né, de estudiosos da área da saúde que dizem que ele é como se fosse uma síndrome da imunidade adquirida, né, o HIV, que ele entra em você, ele fica incubado, né? Então, assim, ele fica lá até você desenvolver alguma coisa. Quando você desenvolve, ele desencadeia, né? Mas tem um tratamento que você faz, mas não é 100% que você vai ser curado, né? Que na verdade não há cura ainda. Não sei se Não, você concorda com isso. não, eu concordo. Eu acho, e digo mais, né? Eu vejo o pessoal assim, cloroquina, ivermectina, azitromicina. Gente, seria maravilhoso se nós tivéssemos um remédio, né? É muito bom acreditar que a gente encontrou a cura, um tratamento, mas infelizmente a realidade que a gente tem é outra, né? A gente não tem um remédio ainda que seja eficaz. Então, enquanto a gente não tem o remédio eficaz, é máscara e aguardar a vacina. Não tem, infelizmente, não tem outro jeito, né? Eu adoraria que a cloroquina, que a ivermectina, que a azitromicina, que qualquer remédio pudesse nos curar, né? Porque aí a gente já estaria vivendo sem esse medo louco que nós estamos, né? Mas infelizmente ainda não chegou esse medicamento, né? E, e assim, é muito triste, né? Você pensar que é uma doença que ela tira o ar da pessoa, né? Então, acho que o que mais apavora, o que mais toca, não é nem o fato de morrer, porque morrer todos vamos, né? Mas é o modo, né, como isso acontece. É muito triste. É verdade, né? Psicologicamente a pessoa fica muito afetada, né? Eu até estava fazendo uma redação esses dias, incrível que pareça, sobre essa questão, qual o impacto das pessoas que ficam dentro dos seus lares, né, com essa questão da pandemia. Então, os idosos, né, fica abalado, as crianças. Então, psicologicamente, a pessoa fica totalmente desestruturada, né? E fora também as redes sociais, como a gente voltou a falar. A gente vai estar dentro de casa, vai pesquisar uma informação e você acaba vendo uma informação errada, né? Então, é uma situação muito difícil, né? Sim, sim, por isso que a gente tem que combater muito a fake news, né? Pesquisar, olhar os sites de checagem, né, para ver se aquela notícia é verdadeira ou não, né? Porque há muita desinformação, né? E é É como eu verdade. disse do início, acho que assim, se a gente pensar racionalmente, é muito punk. A gente está em casa com medo de morrer, né? Então, realmente, é bom negar, né? Ah, isso não está acontecendo. Ah, eu vou seguir minha vida como se não tivesse acontecendo. Vou fingir que isso não existe. Mas, infelizmente, é real, né? Eu não sei vocês, mas, assim, eu já perdi gente da minha família, já perdi amigos,
né? E é muito triste, né? Porque não tem nenhuma despedida da pessoa, né? E aí, eu acho que é chocante, de todas as formas, se a gente pensar, choca demais, né? Você não ter o direito de se despedir mesmo, né, do seu ente querido. Verdade. Ô, professora, você como profissional da saúde e que tem Não, colegas de trabalho... Não entendi. Não entendi, da professora. educação. Eu falei que eu Da sou da educação. educação. Você como professora da educação, que tem colegas também nessa área, para vocês, qual seria a solução, né? O que ajudaria vocês nesse momento? Olha, eu acho que assim, Nasser, é continuar com essa integração. A integração que eu falo é as aulas remotas, né? Para a gente pelo menos ter uma sensação de que a gente tem ainda um contato, né, com a escola, e aula só com vacina, né? Porque eu acho, por exemplo, eu tiro muito a situação da escola que eu trabalho, né? Mais de 60% das pessoas são de grupo de risco. Como é que a gente volta em 40%? Você vai deixar esses 40% irem para o abate como gado ou o quê, né? E então eu acho que assim seria importante a gente só voltar quando houvesse uma segurança. Principalmente quem conhece, né, as escolas da periferia, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e outras capitais metropolitanas, a gente sabe que a gente não tem a menor estrutura contra esse vírus, né? Seria maravilhoso se todas as escolas a gente tivesse lá 20 alunos por sala, né? No momento dito normal, né? Se a gente tivesse toda a infraestrutura, mas nós não temos, né? Quando a gente está na vida normal, a gente tem ali 45 numa sala, falta papel higiênico, muitas vezes a gente fica um mês sem serviço de limpeza, porque é tudo terceirizado, aí rompe o contrato até fazer uma nova licitação. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Então, e eu falo, não é nem tanto por um achismo, uma opinião pessoal. Eu tenho feito inúmeros cursos, né? Outro dia eu estava num curso do próprio Ministério Público Estadual daqui de São Paulo e os infectologistas, eles foram unânimes em falar que não há segurança para voltar sem vacina, né? Mesmo numa escola particular que teria uma estrutura, mas infelizmente não há essa estrutura, porque esse vírus ele é muito dinâmico, né? E é num vacilo. Como é que você segura uma criança? Eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho de 9 anos e tenho uma neném de 2. Aí eu vejo pelo menino de 9 anos, a gente vai no mercado. Ele mexe na máscara 50 vezes. Imagina numa sala de aula. E aí, todos com saudade dos amigos. Você acha que as crianças não vão se abraçar? Você acha que os adolescentes não vão se abraçar? Né? Que um não vai pegar a caneta emprestada com o outro, que eles vão estar sempre lavando as mãos. Então, assim, infelizmente, não tem condições, porque a gente vê que os próprios adultos, né? Você vai numa padaria, você vê que o próprio adulto não coloca máscara adequadamente, não guarda a distância da fila. Então, imagina isso numa sala de aula, crianças e adolescentes. Então, os infectologistas, eu não lembro o nome deles agora, mas eles mesmos eles foram unânimes, eram dois da USP. E eles falaram, gente, sem vacina, sem aula, não tem segurança. Nem para a escola particular, se é o que vocês querem saber. Concordo plenamente. E também, não só dentro da sala de aula, mas o profissional da educação também depende do transporte público, né? Você vê como é Sim, que está uma situação lamentável, o transporte também superlotado. Então, ele também sai da sala de aula, às vezes pode até não adquirir dentro da sala, mas também no transporte público. Então, é uma coisa muito mal planejada, como também foi nessa questão da educação remota.
E te falo mais, viu, Nasser? Nós só não estamos numa situação mais grave da pandemia. Isso eu já vi a Átila e a Marina falar, já vi vários especialistas falarem. Nós só não estamos numa situação pior, porque como as aulas estão remotas, na maior parte dos lugares do Brasil, você tem menos 35% de estudantes e professores fora da condução, né? Fora do ônibus, do trem, do metrô, do monotrilho, enfim. Porque quando você acrescer esses 35%, você está expondo um número exorbitante de pessoas ao risco de contaminação. O meu professor orientador, professor Fernando Cássio, ele é autor do livro Educação contra a Barbárie. Ele fez recentemente um levantamento, né, sobre o risco de se contrair Covid com a reabertura das escolas, né? E esse risco é de 46%. Então não é qualquer coisa, você eleva o número num alto grau. Depois, quando eu localizar esse estudo, aí eu coloco na descrição lá do seu vídeo, lá no YouTube, para que as pessoas vejam esse estudo. Ele é realmente muito preocupante. Sim, professora. Mas só para um detalhe para todos que vão ver o vídeo depois, ele vai ficar no canal Coração e Mente Sarraba lá, fica disponível para todo mundo. E depois, professora, você me envia que eu coloco na descrição lá. Você coloca também o seu e-mail embaixo para pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com você com relação à educação, também fica lá também. Perfeito. Tá bom? Professora, nós estamos no momento final, aquele momento que ninguém quer finalizar, né? Eu gostaria que você falasse do seu contato, das suas redes sociais, se caso alguém quiser tirar alguma dúvida com você. Se você tem algum e-mail também, você pode estar deixando. Eu vou falar da minha página e aí eu te mando na descrição e aí você coloca o meu e-mail para as pessoas. Eu tenho uma página no Facebook, né, que é o mesmo nome de um blog também que eu tenho, que é o Luana Ensina. Então é facebook.com/. Luana Ensina. Então ali às vezes eu coloco alguma coisa relacionada à história, à filosofia, à educação de um modo geral, né? E aí eu posso deixar aí para as pessoas acessarem. Agora, devido à pandemia, né, como nós estamos trabalhando loucamente, tenho interagido menos, né? Inclusive, eu faço aqui o meu protesto, né? Porque as pessoas falam que os professores não estão trabalhando na pandemia, e eu acho que é o contrário, né? A gente nunca trabalhou tanto, né? Porque quando você não está atendendo aluno, você está corrigindo. Quando você não está corrigindo, você está fazendo um curso relacionado ao seu trabalho. Quando você não está fazendo o curso, você está lendo alguma coisa. E aí alguém te pergunta alguma coisa. Enfim, 24 horas, né? Só não é 24 porque a gente dorme, né? Algumas quando a gente não tem insônia, né? Que eu acho que o sono de todo mundo também tem ficado prejudicado nesses tempos de incerteza. Mas, enfim, um prazer muito grande falar com você. Pedir para as pessoas usarem máscara, né? Se protegerem, cuidarem do outro, cuidar do meio ambiente. Vamos nos unir, vamos pensar, não no meu umbigo, né? Vamos pensar na sociedade como um todo, né? Você pode ser forte, você pode ser saudável, mas você não sabe o seu vizinho, né? Então vamos cuidar, né, um do outro e, e vamos sair dessa, né? Melhores, mais fortes e mais solidários, eu espero. Inshallah, se Deus quiser, professora. Professora, fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, de ter compartilhado o seu conhecimento como profissional da educação conosco, né? Eu também tenho muitos professores também, então tenho um respeito muito grande por vocês, imenso respeito. Espero que você volte mais vezes também para nos ensinar.
Também desejo uma ótima semana a você, que Allah Subhanahu wa Ta'ala te facilite mais esse conhecimento, que você ensine mais as nossas crianças. Muito obrigada. Obrigado, professora. Salam. Até mais. Salam